We are all free and equal. We are all born free. We have our own thoughts and ideas. We should all be treated the same way. Yes, it doesn't matter the race. Doesn't matter the color and your hairstyle. Or whoever you want to be. Yes, and next? The right to play. We all have the right to fun and to relax. Yeah, we have to fun, we have to relax from our school sometimes. Take a rest. Play soccer. Yes. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. What are you doing here? Oh, we're just reading a text. A text? Yes. What about this text? It's about human rights. And about equality. Or the right of education. Oh, good, very good. And do you have any question about We this have text? one. You have one? Yes, do you know what does shelter mean? Shelter? Yes. Well, shelter is a place where people hide when there's a danger, or it's similar to a house. For people there's no house, it's a house. Is it like a place to take care? Yes, it's true. Okay, Okay. thank you. Thank you. You're welcome. Bem, como nós podemos ver com esses alunos que participaram aqui da nossa apresentação, eles participaram do programa Ganhe o Mundo do Governo do Estado, e a gente pôde ver a importância do inglês para o convívio, para você aprender a conseguir se dar bem no trabalho, no mercado de trabalho, ok? Meu nome é Fábio, eu sou professor de inglês da educação básica, faz 10 anos, e nesse período a gente vai ver o inglês voltado para o mercado de trabalho, mais especificamente para a segurança do trabalho, ok? Você pode muito pensar que eu vou aprender a falar inglês, eu quero aprender a falar muito bem inglês, mas especificamente para o técnico de segurança do trabalho, existe um ponto-chave que nós precisamos ver. Você não tem a necessidade de aprender a falar inglês. Você não precisa se comunicar em inglês. O principal objetivo que nós temos é você conseguir ler um texto e entender esse texto, compreender o texto, para poder, mais tarde, numa empresa, numa seleção, numa multinacional, você conseguir sair à frente dos outros candidatos que não têm esse inglês, ok? Para você aumentar o vocabulário, que é o nosso principal objetivo nesse módulo, a gente vai aumentar o vocabulário tendo 3 principais pontos. O principal é você conhecer os prefixos e afixos das palavras em inglês. Ou seja, você conhece uma palavra e depois dessa palavra, juntando um início, um comecinho, um prefixo a essa palavra, você já cria uma segunda palavra. E você juntando um sufixo, ou seja, uma terminação, você pode criar uma terceira palavra. Alguns exemplos que nós temos, por exemplo, nós temos a palavra comfortable. Comfortable. Como a gente sabe, comfortable, confortável. Se você colocar o prefixo uncomfortable, o N, você já criou a palavra uncomfortable, desconfortável. Ok? A gente tem a palavra able. Able é uma palavra útil. Unable, que não é muito útil. Ok? Por exemplo, a gente tem overdose. Nós temos a palavra dose, né? Dose. E aí você colocando overdose é uma dose exagerada. Over tem essa significação de exagero. Ok? Outro sufixo que a gente coloca no final da palavra é o full. Full dá aquela ideia de exagero, coisa muito além da conta. Por exemplo, a gente tem use, o uso. E a gente tem useful, que aí é muito útil, ok? Outra muito comum é care, né? Care, cuidado. E quando a gente põe careful, cuidadoso, que tem um cuidado além do mais, além da conta, ok? Um outro sufixo que vale a pena a gente ver é o less. O less dá a ideia de sem, menos, pouco. Por exemplo, nós temos home. Home
é casa, um lar. E aquelas pessoas que moram na rua, homeless, ou seja, sem casa. Ok? Power, uma palavra muito comum. Power, poder. E powerless, sem poder nenhum. Uma pessoa aqui, powerless, sem poder. Ok? Nós temos também um muito conhecido, que vale a pena você memorizar, é o finalzinho, o sufixo li, L-Y. Isso daí é o que a gente pode traduzir melhor para o português como o nosso mente, né? Felizmente, tristemente, corretamente. Por exemplo, a gente tem a palavra easy. Easy, fácil. Easily, facilmente. Okay? Patient, paciente. A gente tem também patiently, pacientemente. Ok? Na tabela, tem uma tabela no caderno de vocês com vários prefixos e sufixos, que é muito importante você sempre consultar essa tabela. Ok? Um segundo ponto importante para você aumentar o seu vocabulário é a gente ver os cognatos e falso cognatos. O que é um falso cognato? Falso cognato é uma palavra que você olha, ela parece muito com português, mas ela não tem, a gente pode dizer, nada a ver com o português, né? E existe o cognato, que é aquela palavra que parece com português e realmente é com português. Se você olhar no seu caderno, vai ter uma lista com essas palavras, ok? Um bem conhecido que a gente tem, por exemplo, entende. Entende. Você vai pensar, entende, a primeira coisa que vem na sua cabeça é entender, né? Mas entende, quando você vê num texto, entende é pretender fazer alguma coisa, né? Então, I intend to work in that company. Então, eu pretendo trabalhar naquela companhia, ok? Então, só tomar cuidado. Não são muitas palavras, não são muitas, mas é bom tomar cuidado, ok? E o terceiro ponto, que é muito importante, é a gente ver os phrasal verbs, né? Phrasal verbs. O que seria phrasal verbs? Muita gente chama como expressões, né? São duas palavras que se juntam para poder formar um significado, ok? Na apostila de vocês, no caderno de atividades, tem vários exemplos disso daí e tem algumas tirinhas, alguns cartoons, alguns quadrinhos dando exemplo disso, né? O primeiro que a gente pode ver está dizendo aqui, please wake me up, né? Esse wake me up, wake up, né? Juntando essas duas palavras vai dar despertar, acordar, né? No segundo quadrinho a gente tem go in. Se você pegar separadamente essa palavra, go, ir, in, dentro. Então a gente não pode traduzir isso como ir para dentro, né? E sim seria um entrar, né? Um jeito melhor para a gente traduzir entrar. No terceiro quadrinho, que tem mostrando várias tomadas elétricas e tem a pessoa pedindo, ok, turn on the electric, turn on. Então, turn, se eu pegar separadamente, turn é virar, e on é uma preposição. Juntando os dois, turn on é ligue. Então, turn on the electric. Então, ligue a eletricidade. Ok? Então, com esses pontos, é muito importante para você aumentar o seu vocabulário. É bom você agora ir para o seu caderno e lá tem um texto que você pode verificar esses exemplos que eu dei, ok? Então, siga para o caderno e a gente vai ver as perguntinhas e responder essas perguntas sobre esses pontos que foram feitos. As perguntas que a gente tem, a primeira pergunta é: cite uma palavra que utiliza um prefixo e uma que utiliza um sufixo. Tá? Quando você olha no texto, você pode encontrar como prefixo, a gente tem misused no texto, a gente tem multipurpose,
ok? Então, a palavra purpose e o prefixo mis, né? E a gente tem como sufixo, o uso de sufixo tem a própria palavra em português extintor, né? Que é extinguisher. Então, extinguish, extinguir. Extinguisher seria o extintor, né? O extintor de incêndio, ok? E energizer, né? Tem o ed no final. Explained, tá? Que tem o ed no final, ok? A segunda pergunta que a gente tem é cite um falso cognato. Um falso cognato, lembra o que é? Uma palavra que parece, mas não é, né? Então a gente tem no quadro ali que tem os tipos de extintor, a gente tem a palavra fabric. Fabric. A primeira coisa que vai vir na tua cabeça, o que é? Fábrica. Mas não. Fabric é tecido. Ok? E nesse mesmo quadro, a gente tem a palavra appliance, né? Que a ideia que você vai ter, que é aplicar. Não, appliance é geladeira, fogão, seriam os eletrodomésticos da cozinha. Ok? Na terceira pergunta, nós temos cite um cognato verdadeiro, né? Então, verdadeiro, a gente tem vários nesse texto. Nós temos electrical, electricity, common, né? Cause. Nós temos equipment, class, problem, né? Symbol, plastic, ok? E a quarta pergunta, nós temos um exemplo de phrasal verbs, né? Então, phrasal verbs, no final do texto, nós temos put out, né? Put out, que seria você tirar, né? Você, ao pé da letra, seria colocar para fora, né? Aí nós podemos entender como tirar, né? Ok? Então, juntando essas regras todas, essas dicas, com certeza você vai aumentar o seu vocabulário e ajudar na interpretação dos textos a seguir. Muito obrigado.